Oi, meus amigos, estamos vivendo um momento de tristeza e apreensão. Talvez momentos assim foram os que os discípulos de Jesus viveram no momento da sua morte. Eles estavam tristes porque o Salvador havia morrido. Mas nesse momento de aparência e derrota, Deus mostra o seu amor ao ressuscitar Jesus Cristo, ao vencer a morte, cumprindo a promessa que ele havia feito. Eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim viverá. E hoje, nesse domingo, nós queremos com vocês recordar a ressurreição de Jesus Cristo através de um monólogo que foi gravado em 2013 por nosso amigo Carlos Osvaldo, que já está com Jesus Cristo. Vamos recordar um momento e uma situação que vai nos levar a pensar que tipo de vida eu tenho e que no final desse vídeo você possa querer viver uma vida que vai refletir o amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Uma feliz Páscoa para todos vocês e que Deus abençoe a sua família. Shalom Aleichem. Paz a todos vocês. É uma alegria estar com vocês nesse lugar tão lindo. Permitam-me que eu me apresente. Meu nome, na minha língua, é Tsefaniah. Na verdade, vocês conhecem esse nome porque é o nome de um dos seus profetas, aqueles que traziam a mensagem do Deus de Israel ao seu povo. Acho que na sua língua ele é chamado de Sofonias. É um nome muito bonito. Significa Javé protege. Ele entesoura, ele guarda. Esse nome me foi dado por meu pai. Nossa família vivia numa região montanhosa, onde o verde não é tão verde quanto aqui, e onde as árvores são menores e crescem com mais dificuldade. Herdei de meu pai a sua profissão que ele havia herdado do meu avô antes dele. Eu sou um jardineiro. Meus amigos me conhecem como Safan Hagan, uma espécie de apelido. Safan do jardim, Safan o jardineiro. É assim que eu me conheço na verdade. Eu nasci numa região conhecida na Bíblia, a região montanhosa de Efraim, onde nasceu o profeta Samuel, Ramathaim Zofim. Mas vocês a conhecem por um outro nome, por causa do meu patrão. Meu pai havia servido o pai dele, e eu passei a ser servo de Yosef, José de Arimateia. Percebem a semelhança? Ramathaim, Arimateia. Vivi ali e ali comecei a trabalhar para meu Senhor. Ele era um homem bom, generoso para conosco, seus servos. Conversava comigo sobre muitas coisas, queria aprender como eu cuidava das plantas e como conseguia fazer surgir daquele solo árido e difícil alguma coisa que crescesse. Certo dia, meu patrão anunciou que iria comprar uma propriedade em Jerusalém. Ele já tinha uma casa em Jerusalém. Ele era muito rico. Além da sua casa, da sua mansão em Arimateia, ele tinha uma casa em Jerusalém. E agora comprara junto à encosta de um dos montes que cercavam a cidade um enorme jardim. E ali ele iria preparar o que seria a câmara mortuária, o sepulcro da sua família, da sua geração. Vocês precisam entender como isso era importante para os judeus. Nós acreditávamos que haveria uma ressurreição, que um dia o nosso povo seria ressuscitado para encontrar com o seu Messias. E entre nós havia a tradição que seria ainda mais significativo ser ressuscitado se o seu corpo estivesse em Jerusalém. Talvez isso fosse um pouco de orgulho ainda por parte do meu mestre.
Mas assim ele fez, e assim eu me transferi das colinas de Efraim para a cidade de Jerusalém. No princípio eu me senti um pouco deslocado. Eu não era uma pessoa de cidades grandes. Mas ele, ali junto ao jardim, construiu uma pequena casa onde eu vim morar. E era minha tarefa cuidar daquele jardim e preparar ali um sepulcro. Que não é tão difícil em Jerusalém, porque há ali a região em volta da cidade algumas cavernas, e havia uma naquele jardim. E ali trabalhando e cuidando das plantas e cuidando das pedras, mais pedras do que plantas, algumas oliveiras antigas, algumas poucas plantas que podiam dar flores, quase nenhuma que pudesse dar fruto. Eu preparei um lugar muito lindo para aquele dia que eu esperava que nunca chegasse, o dia da morte do meu patrão. Como eu já disse, ele era um bom patrão. Mas a uma certa altura da sua vida, alguma coisa mudou. Ele era um membro do Sanhedrin, do conselho do meu povo, o Sinédrio, como vocês o chamam. E nesse grupo havia uma pessoa que se tornou muito amigo dele. O seu nome era Nicodemos. E vez após vez, Nicodemos veio conversar com o meu patrão. Estiveram na casa dele em Jerusalém, estiveram na sua propriedade em Arimateia. E eu percebi que aquele homem tinha alguma coisa de especial. A maneira como ele falava sobre o reino de Deus. Era como se ele conhecesse o reino de Deus muito melhor do que nós judeus que esperávamos o reino de Deus. Ele parecia ter a convicção de que o reino tinha chegado. E eu percebi que o meu patrão acreditou nele. Eu percebi que o meu patrão teve a sua vida transformada também por essa nova convicção. Se ele já era uma boa pessoa, ele se tornou uma pessoa generosa. Tornou-se uma pessoa mais humilde. Tornou-se uma pessoa que genuinamente se preocupava com o bem-estar dos outros. E constantemente falava desse Rabi Jesus de Nazaré. E falou até comigo sobre o reino de Deus e sobre Jesus de Nazaré. Mas tinha uma coisa que eu lembrava muito bem da escola da sinagoga. O Messias viria de Belém. E Belém não é Nazaré. Alguma coisa estava errada. Assim, apesar de mais intrigado do que interessado por esse Jesus, eu comecei a me envolver com essa história e seguir as pequenas memórias que o meu patrão trazia de contatos com esse Jesus. Um certo dia, meu patrão me disse que queria que eu fosse com ele a Betânia. Betânia é pertinho de Jerusalém. E ele me disse: olha, há alguns amigos meus que são amigos do Rabi Jesus, aquele que eu considero nosso Messias. E o irmão nessa família, Eleazar, vocês o conhecem como Lázaro, morreu. E as irmãs esperavam que o Senhor Jesus viesse curá-lo. Mas ele não veio. E Lázaro faleceu. E eu quero que você vá comigo àquele lugar para ajudar a preparar um lugar especial, um jardim especial para o sepultamento de Lázaro. Muitos dos líderes judeus haviam saído de Jerusalém e andado aquela pequena distância para consolar Marta e Maria. Na verdade, eles estavam apenas tentando ganhar pontos com Deus, derramando lágrimas falsas, de tristeza falsa, numa situação em que a sua presença em nada podia ajudar aquelas duas irmãs. Meu patrão pensou numa maneira um pouquinho mais prática de ajudar. Então eu fui. Quando chegamos lá,
Eu ajudei a preparar aquele túmulo, arranjando um lugar ali onde fosse possível, pelo menos, sofrer em paz. Eu vi falar que, afinal, ele estava a caminho. Que ele já havia sido visto nas proximidades e ele e seus discípulos estavam por chegar. E eu pensei comigo mesmo, de que adianta ele chegar agora? Lázaro já está morto. Na verdade, ele já está sepultado. E já agora são 3 dias. E quando ele chegou, já era o 4º dia desde a morte de Lázaro. No entanto, ele chegou, conversou com Marta e prometeu a Marta que o seu irmão iria ressuscitar. E Marta disse: sim, Senhor, eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí eu ouvi, distante como estava, algo impressionante. Porque Jesus falou: não, o teu irmão vai ressuscitar. Aquilo me deixou muito espantado. Muito espantado porque nós judeus esperávamos uma ressurreição que fosse geral. Uma ressurreição de que todos, especialmente o povo de Israel, iria participar. E Jesus estava dizendo: teu irmão vai. Como se fosse alguma coisa que iria acontecer dali a pouco. Jesus falou com Maria e fomos todos em direção ao túmulo. Jesus chorou diante daquele túmulo. Eu fiquei pensando, por que é que ele chora? Já temos gente suficiente chorando por aqui. Precisamos de alguém que faça alguma coisa. Ele deu a ordem mais estranha que eu já ouvi. Removam a pedra. Marta objetou: Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias que ele está aí. Mas obedecemos e rolamos a pedra. Então, com uma voz que sacudiu toda a região, Jesus disse: Lázaro, venha para fora. E aquele que havia morrido 4 dias antes, saiu ainda trôpego, andando com as suas ataduras em volta do corpo. E ali eu criei. Eu criei no que vi e descri de mim mesmo. Essas coisas não acontecem a toda hora. Agora meu patrão já me dissera que ele havia ressuscitado outras pessoas. Aos poucos meu patrão me explicou: Safã, esse Jesus é o Messias que nós esperamos. Ele, o doador e o autor da vida. Ele tem poder para fazer isso e tem poder para fazer muito mais. Creia, ele é o Messias. Ele demorou 4 dias, não porque ele não pudesse chegar, e não porque ele não pudesse curar a distância ou ressuscitar a distância, mas ele queria que todos soubessem com toda certeza que não foi simplesmente um sono prolongado, que não foi simplesmente alguma doença, que não foi simplesmente algum desmaio, e que não foi como os judeus costumavam pensar na época, que a alma ficou pairando acima do túmulo por 3 dias. Por isso, por amar Lázaro e Maria, Jesus esperou até que não houvesse mais qualquer esperança humana. E somente Ele, Messias e Deus, pudesse trazer solução para aquela vida. Isso já era próximo da Páscoa. E começou a correr um rumor de que Jesus viria a Jerusalém e que ali em Jerusalém ele estabeleceria o seu reino. E eu, como todo judeu que se prezava, esperava isso, agora mais do que antes.
E aquele grande dia chegou, em que multidões de peregrinos se acotovelavam ao longo da estrada para Jerusalém. E ao saberem que Jesus vinha, cortaram ramos de palmeiras, estenderam seus mantos junto ao chão e começaram a cantar: Hoshaná, Hoshaná, Baruch Rabá, Bashem Adonai. Hosana, salve agora o Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem em nome do Senhor. Ao ouvir isso, fiquei tão empolgado. Porque parecia que aquele sonho de todo judeu, de que nossa nação seria novamente livre, novamente soberana, novamente poderosa, estava prestes a se concretizar. E aquela grande multidão de peregrinos que subia a Jerusalém para a Páscoa, carregava consigo também essa emoção e essa esperança. Que grande esperança! Seguida de uma completa decepção. Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, símbolo de realeza, não de humildade, apenas símbolo de ser ele o filho de Davi, o herdeiro das promessas feitas ao grande rei de Israel. Mas ele entrou em Jerusalém, foi ao templo, limpou o templo que nós todos gostávamos, que já estávamos cansados da ganância dos sacerdotes e do bazar de Anás. Jesus saiu de Jerusalém com seus 12 discípulos. O povo ficou ali esperando, não sabendo o quê. Eu também fiquei decepcionado, porque esperava grandes milagres ali em Jerusalém. Ouvi Jesus discutindo com as autoridades, ouvi Jesus pronunciando seus ais contra os fariseus, hipócritas e gananciosos. Mas só. Onde estava a glória, onde estava o poder, onde estava o trono? E aí soube que ele havia sido traído por um dos seus discípulos, que ele havia sido entregue aos principais dos sacerdotes e aos fariseus para ser julgado. E julgado ele foi. Julgado pelos judeus, julgado pelos romanos, julgado por Herodes, o traidor entreguista. Nenhum deles podia de fato achar alguma condenação digna de morte. Mas ainda assim ele foi condenado. E Pilatos covardemente lavou as suas mãos e o entregou para ser crucificado. Tarde, noite do dia da Pessach. Os cordeiros haviam sido mortos, a refeição havia sido comida e aquelas 3 cruzes estavam sobre o colo. Meu Senhor me chama, vamos, Safã, temos algo a fazer. E junto com algumas mulheres que haviam ficado junto à cruz, e a Nicodemo, seu amigo, meu patrão e eu descemos da cruz o corpo inerte daquele que nós esperávamos fosse o Messias. Embrulhamos em lençóis de linho e as mulheres trouxeram especiarias e Nicodemo trouxe especiarias, porque não convinha que um rabi tão famoso e tão santo fosse enterrado sem a preparação apropriada. Envolvemos o corpo, colocamos as especiarias e o levamos até o jardim que meu Senhor havia adquirido em Jerusalém. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi na sinagoga, tirada lá do livro do profeta Isaías, que dizia que deram a ele a morte de um criminoso, mas ele esteve com um rico na sua morte. Ah, sim. A tumba que ainda não havia sido usada, que
era para ser usada e inaugurada com a morte de meu patrão. Agora estava sendo usada para enterrar aquele que nós pensávamos que era o Messias. Que noite triste. Quando a manhã do Shabat chegou, foi o sábado mais triste de minha vida. A terra parecia de luto. As flores e plantas que eu plantara ali pareciam ter perdido toda a beleza. Só restava ali aquela tumba. Uma enorme pedra rolada para baixo. E o selo de Roma sobre ela. E uma guarda de soldados romanos ali, postada para garantir que aquele túmulo não seria violado. Roubar túmulos era a prática comum em todo o Império Romano. E era um crime em Israel. Mas ainda mais criminoso, mais sério, se esse túmulo tivesse o selo de Roma sobre ele. Aquele sábado pareceu infindável. Mas quando finalmente o primeiro dia da semana raiou, eu não acordei com o canto de pássaros, como vocês provavelmente acordam aqui. Eu acordei com a terra tremendo e a minha pequena casa sendo chacoalhada. Assustado, eu saí de casa, que é a coisa mais segura para fazer um terremoto. E ao olhar ali o jardim, descobri que tudo ali estava em confusão. Soldados correndo por toda parte. Vocês não sabem o que são 16 romanos aterrorizados. Alguma coisa acontecera ali que ninguém podia explicar, muito menos eu. E de repente mulheres chegam. Ah, sim, aquelas mulheres que haviam levado as especiarias e estavam voltando e trazendo novas especiarias para ainda colocar no túmulo. Você a cabeça pensando, como elas vão entrar? Uma pedra de 2 toneladas travava a entrada daquele sepulcro. Eu a segui de longe, tentando ver o que ia acontecer, e para meu espanto, ao chegar ali, a pedra havia sido removida. Mas não havia sido removida como normalmente uma pessoa removeria. Qualquer pessoa, em seu pleno juízo, empurraria a pedra na horizontal. Mas essa pedra não foi rolada na horizontal. Ela foi rolada de volta para o seu lugar original. Aí está lá no Evangelho de Marcos. Vocês podem conferir. O que prova que o que aconteceu ali não foi simplesmente alguém ter chegado e rolado essa pedra de 2 toneladas. Ela voltou ao seu lugar original, de onde ela havia rolado para fechar a boca dos outros. E aquilo me disse que havia algo sobrenatural acontecendo por ali. E de repente, não mais que de repente, surgem 2 homens correndo, um mais velho e um mais jovem, e chegam até a entrada do sepulcro. O mais jovem para na entrada, o mais velho entra, e depois volta com uma cara de total perplexidade. O que aconteceu aqui? O mais jovem simplesmente enfia a cabeça pela entrada do túmulo, olha, e volta, e sai. Essa altura, todo o trabalho que eu tivera naquele último ano tinha sido arruinado. Todas as plantas tinham sido pisadas, estava tudo fora do lugar. Mas alguma coisa começou a raiar na minha mente. Algo de sobrenatural aconteceu aqui. Algo de milagroso aconteceu aqui. Aquele túmulo vazio fez reacender a pequena chama de esperança que eu tinha no meu coração. Porque agora eu entendi. A ressurreição iria começar como um Messias. Ainda assim, eu não o havia visto.
Ainda assim, aquele vai e vem de mulheres continuava, até que apenas uma delas ficou. E ela caminhou até o túmulo, chorando toda a sua tristeza e dor e incerteza. E ela olha dentro do túmulo. Eu não sabia o que ela tinha visto ali, mas quando ela voltou, seu olhar já não era mais um olhar de desespero, era um olhar de esperança. O que teria ela visto? Vocês podem descobrir o que ela viu lá, se lerem o Evangelho de João. Aquele rapaz jovem que chegou correndo do rio. Maria sai caminhando. E naquela ainda meia luz da madrugada, do dia nascendo, ela encontra alguém. E essa pessoa pergunta a ela: mulher, a quem você está procurando? Ela diz: senhor jardineiro, se o senhor o tirou daqui, diga-me onde foi que o senhor o levou, porque eu vou pegá-lo. Meus amigos, ela pensou que ele fosse eu. É o caso mais famoso de identidade confundida na história. Ela pensou que o Messias fosse eu. E essa ilusão durou apenas o tempo necessário para que ele falasse: Mariam, Maria, em aramaico. E ela caiu prostrada aos seus pés em adoração. E eu de longe fiquei pensando, ela pensou que ele fosse eu. Aquela simples cena mudou completamente a minha vida. Hoje pouco se me dá se as pessoas gostem do meu trabalho como jardineiro. Eu me tornei um seguidor de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Eu creio nele. Eu creio que ele ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que ele voltará. E se naquele dia Maria pensou, ao ver Jesus, que estava vendo a mim, hoje, e pelo resto da minha vida, eu quero viver de modo que as pessoas, vendo a mim, tenham a impressão de ter visto Jesus. E você, nesse dia da ressurreição, qual é o objetivo da sua vida? Qual é a razão pela qual você continua a existir? Eu quero propor para vocês, tal como aconteceu com Safan Hagar, o jardineiro de José de Arimateia, a sua vida só terá sentido se você decidir, crendo em Jesus Cristo como seu Messias, o seu Deus e o seu Salvador, você vai viver para refletir Jesus para aqueles que estão à sua volta. Ao retornarem aos seus lares, nada fará verdadeiro sentido se essa não for a motivação do seu coração. E essa é a minha oração ao Senhor por cada um de vocês, por cada um de nós, jovens, casais, idosos, que ao verem vocês, as pessoas tenham a nítida impressão de terem visto Jesus. Shalom. Amém.